É a vez agora de falar dos apoios que Lula recebeu nesta quinta-feira. Os economistas Armínio Fraga, esse foi ontem, mas Pedro Malan, Edmar Baixa e Pércio Arida, que juntos ajudaram a criar, foram a equipe criadora do Plano Real, eles divulgaram o apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. Numa nota conjunta, eles afirmaram que a expectativa é por uma condução responsável da economia. Antes da gente começar a falar sobre a importância desse anúncio, eu queria chamar a Raquel Landim, Raquel, para você mostrar aqui no telão, eu acho que é nesse telão aqui, né? Acho que é nesse. Exatamente. A importância de cada um desses nomes neste momento de segundo turno de campanha. Vocês não sabem o ciúme que o Yuri Pita estava desse telão. Mas vamos lá. Que ele faz um dia com... Gente, isso aqui é da CNN Brasil. É que você maneja muito bem isso aqui. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, Márcio, como a gente estava falando, hoje o Lula conquistou o apoio dos criadores do Plano Real. E aí estamos falando do economista André Lara Rezende, que ele já tinha tido apoio no primeiro turno, Edmar Baixa, Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, Pércio Arida. Armínio Fraga não teve nesse time inicial, mas foi muito importante ali no momento posterior para controlar o valor da moeda. Você quer comentar isso aqui primeiro ou a gente já toca para as outras telas? Você pode ir falando como você quiser aí. Então, hoje eu fui questioná-los para tentar entender o porquê desse apoio, principalmente esses que não o fizeram em primeiro turno, né? Se estaria focado na economia e não está, na verdade, porque não foi um apoio condicionado, não foi apoio que o PT entregou algo em troca. Foi um apoio, segundo eles mesmos dizem, com uma base democrática. E aí eu coloquei uma provocação. Falei, qual a garantia que vocês têm de que Lula é mais democrático do que Bolsonaro? Né? A gente tem todos os ataques do Bolsonaro ao STF, mas a gente também teve Lula fazendo declarações, por exemplo, de regulamentação da mídia. E aí eu encontrei um cálculo muito mais... cálculo mesmo, muito mais de economista do que, acho que, um embarque solitário na campanha petista. Eles me disseram que essa decisão foi tomada depois da composição do Congresso, depois do Congresso que saiu das urnas. O que eles acreditam é, com esse Congresso de centro-direita, particularmente o Senado, Lula estaria controlado nos seus arroubos aí contra a democracia. Bolsonaro não. Bolsonaro seria endossado por esse Congresso. Daí, esse apoio. Senta lá, Raquel, antes que o Yuri te dê um empurrão pra você cair aqui no palco. O Yuri não gosta de ninguém chegar perto, não encosta aqui. Mas é interessante você falar isso, porque na carta... resposta depois. Na carta, ele é gentil. Na carta, eles falam, este governo não fez reforma tributária, não fez abertura de mercado, nem as privatizações que prometeu. Quer dizer, tem um componente econômico, financeiro aí também, né? Olha, vamos lembrar também as coisas pessoais. Pércio Arida, Edmar Baixa, Pércio Arida com certeza, e Paulo Guedes, eles não se gostam, né, cara? Isso aí é uma briga naca também, é uma briga assim de muito histórica, de muito tempo. Exato, assim, é quase mesmo uma rixa, né, emocional. E sim, eles têm muitas críticas à condução desse governo. E eles acham que a questão democrática, ela também leva a um governo economicamente mais saudável. E sim, é claro que eles vão colocar isso aí na nota. O que eu estou te trazendo é a apuração mais de bastidor, mais de fundo da conversa pessoal. Porque já que não teve um compromisso explícito do PT, embora eles estejam conversando muito com o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, é preciso entender as motivações de fundo. E as motivações de fundo, elas não são econômicas. Lembrar uma questão importante, além de todas essas divergências econômicas, para citar, por exemplo, a história do Pércio Arida. Ele enfrentou a ditadura, tem toda uma história de perseguido político, de ter enfrentado a repressão militar, ou seja, e aí na campanha de 2018 ele já deixou isso mais evidente quando ele trabalhava com Geraldo Alckmin no programa de governo, na sua oposição a Bolsonaro, e é claro que isso entra na conta também. Mas é um gesto que surpreende, sem dúvida. Eu não sei todos, mas alguns que eu conheço bem, eu tenho certeza que nunca apertaram o 13. É interessante perceber. Verdade. É interessante notar isso, e a gente vai fazer daqui a pouco esse contraponto. O que a gente já sabe da política econômica de um governo, das propostas econômicas
de um lado, do outro lado, e o que ainda está nebuloso para Raquel e o Naka nos explicarem. Agora, Naka, hoje, quando saiu essa notícia de Edmar Baixa, Pedro Malan, Pércio Arida, Armínio Fraga, o presidente fez uma publicação no Twitter, colocou os 4 nomezinhos e falou: eu tenho Paulo Guedes, numa ilustração lá de um filme de Hollywood aí. É o equivalente? Como é que entra Paulo Guedes nessa briga e como ele é colocado nessa disputa? No mundo da economia que percebeu esse meme produzido pelo próprio presidente Bolsonaro, sim. Há uma percepção de que talvez o presidente Bolsonaro estivesse fazendo campanha para Lula, porque em termos de peso econômico, são 2 dimensões diferentes. Durante 2 décadas, talvez, Raquel, esses nomes que apoiaram hoje o ex-presidente Lula eram a elite absoluta do pensamento econômico no Brasil. Era o que tinha de mais sofisticado e bem elaborado até então. Portanto, acho que é uma balança um pouco desequilibrada, a percepção. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem méritos. Claro. Certo, claro. né? Ele finalizou a reforma da Previdência, ele aprovou o marco legal do saneamento, ele aprovou a privatização da Eletrobras, que era algo que a gente não imaginava, confesso, fui totalmente surpreendida. Mas falhou em várias promessas que ele tinha colocado. Você tinha a Faria Lima muito esperançosa com ele. Agora, esse time que nós estamos falando, e aí não vou entregar minha idade de novo, mas eu era criança aí, me lembro, eles debelaram a hiperinflação. Sim. Então, assim, é algo muito marcante na história do país. Foi só isso que eles fizeram. Política aí também, assim, que eu sempre, minha cabeça funciona muito com o olhar político. O fato desses caras terem perdido sucessivas eleições presidenciais com esse plano econômico que era apresentado e sempre ofertado pelos tucanos, pelas candidaturas do PSDB, José Serra 2002, Alckmin 2006, Serra 2010, Aécio 2014, Alckmin 2018, barra Marina 2018, porque o André Lara estava na campanha da Marina. E não conseguirem vencer as eleições e, portanto, não conseguirem retomar o ideário econômico que formulou o Plano Real, com todos os méritos, por aí vai. E vem o Paulo Guedes, que era mais ou menos, pelo que tudo que eu já li sobre essa rixa toda, era considerado meio que um patinho feio por essa turma, e consegue ganhar a eleição. Esmaga os tucanos, porque o que o bolsonarismo fez foi isso, esmagar os tucanos, haja vista 13 deputados que o PSDB elegeu domingo. Não tem esse componente político também, esse caldo político em tudo isso? Mas eu acho que o componente político, ele não é eleitoral, não é a chapa de João ou Maria contra José. É uma camada um pouco mais estrutural da história. Esse tema democrático, a democracia que está muito intrínseca neste posicionamento, me parece mais importante neste momento para esse grupo. Eu não tenho a resposta. Claro, porque para eles têm uma visão muito moderna da economia, de entender que, por exemplo, práticas ambientais, respeito às políticas sociais, de governança, são um item importantíssimo. Sem isso a gente não consegue avançar, e sem a democracia nada disso acontece. A sua provocação é perfeita. Só que a gente tem que ponderar que eles perderam para o PT e eles perderam para Bolsonaro. E aí, entre os dois, eles fizeram uma escolha. Então não dá para você falar que eles estão contra o lado que os derrotou. Entre os dois lados que os derrotaram o seu grupo político, porque o PSDB não começou a morrer agora, eles escolheram um lado. Posso dar um passo atrás nessa escolha de segundo turno, porque também todos eles estavam naquele campo que foi representado pela candidatura da Simone Tebet, né? Exceto André Lara Rezende, que já no primeiro turno fez o posicionamento, até porque a própria Marina Silva também fez, mas Pércio Arida, Edmar Baixa, todos eles estavam, se não me engano, os 4 estavam assinando aquele documento de apoio à candidatura de Simone Tebet. E todos eles sabiam que as chances eleitorais de Simone Tebet eram muito reduzidas nessa polarização Lula e Bolsonaro. Todos eles tinham muito claramente, aí com uma visão política não só de agora do segundo turno, mas de todo esse processo eleitoral desde
que se anunciou o duelo Muhammad Ali George Foreman, Lula e Bolsonaro nessa eleição de 2022, que eles que buscavam algum poder de influência no segundo turno para colocar essas ideias que são concebidas não de hoje, que são concebidas da carreira todas deles, né? O Edmar Baixa lá nos anos 70 falava em